Sejam bem-vindos a este tempo de aprendizado e capacitação com os ensinos fundamentais da Igreja Dover. Que você possa ser equipado e inspirado a plantar e edificar igrejas que impactam e transformam vidas. Prepare o seu coração para receber de Deus e ser profundamente edificado neste momento. Saudações! Neste ensinamento estaremos a falar de desenvolver uma alma próspera. Desenvolvendo uma alma próspera. Nós precisamos entender neste tema, acima de tudo, precisamos entender que Deus é o Deus de mais que suficiente. Então, nisto nós vamos precisar ter uma revelação do El Shaddai. Né? El Shaddai é um dos nomes que a Bíblia diz que Deus tem, não é? Ele se chama de El Shaddai. Né? Então, no Antigo Testamento encontramos esse nome e uma das definições desse termo ou desse nome El Shaddai é Deus do mais que suficiente. O suficiente seria aquilo que seria necessário para nossas necessidades. O mais que suficiente seria aquilo que nós teríamos também para suprir a necessidade dos outros. Então, a revelação de El Shaddai traz consigo uma frutificação e prosperidade. Né? Deus se manifesta como El Shaddai para Abraão, se manifesta para Abraão e especialmente quando o seu servo conta acerca da prosperidade dele, em Gênesis 24, de 34 a 36. Então, diz assim, então disse, sou servo, disse a Labão, não é? Sou servo de Abraão. Esse servo de Abraão disse, o Senhor tem abençoado muito meu Senhor e ele se tornou grande. Deu-lhes ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu luz a filho. E este deu ele tudo quanto tem. Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a sua jornada para a minha família e da casa do meu pai. Tomes esposa para meu filho. Então, esta passagem da Bíblia, ela nos mostra como Deus havia abençoado a Abraão. Havia o feito grande, deu-lhe ovelhas e bois, ouro e prata, servos e servas, camelos e jumentas. Então, Abraão era alguém que havia experimentado a frutificação do Deus do mais que suficiente, a ponto de ver todas essas coisas manifestadas na sua vida. Então, quando falamos da alma próspera, uma alma que funciona dentro de uma estrutura de pensamento que respeita o El Shaddai, aí nós estamos a dar um passo bastante importante para que possamos viver uma vida de suficiência e de serviço aos outros com nossa substância. Nesse nosso tema, nós queremos falar de queremos definir alguns termos que nos são importantes, não é? E o primeiro termo que nós queremos definir é do espírito de pobreza. Espírito de pobreza. E esta é uma fortaleza, uma maneira de pensar que é estabelecida pelo inimigo para nos impedir de alcançar a vitória plena conquistada na cruz pelo Senhor. Então, o espírito de pobreza, ele é uma fortaleza, é um método de pensamento que se implanta na nossa cabeça, se implanta na nossa mente e nós pensamos acerca das coisas com base nessa maneira de pensar, com base nessa atitude de pensamento, não é? Então, precisamos
que essa maneira de pensar do espírito de pobreza seja quebrada. É um sistema que faz com que nós não cheguemos a alcançar a vitória, não cheguemos a alcançar a prosperidade que Deus tem para nós. Esse é o espírito de pobreza. E já estaremos a tratar alguns elementos desse espírito de pobreza e vamos derrotar ele. Em segundo lugar, temos aquilo que nós chamamos de materialismo. O que é materialismo? Materialismo é usar coisas materiais para tentar suprir necessidades espirituais. E as coisas servem sim para serem usadas, não para nos usarem, não para suprirem nossas necessidades espirituais. Então, nós não vamos deixar que coisas nos tenham. Nós, através da graça de Deus, pelo El Shaddai, vamos ter as coisas. Então, materialismo é levar coisas, pensar que as coisas materiais vão nos ajudar a suprir nossas necessidades. Em seguida, nós temos a independência financeira. Independência financeira é a liberdade na tomada de decisões. Em vez de tomarmos decisões com base nas finanças, com base no dinheiro, com base na quantidade do dinheiro que nós temos, nós tomamos decisões com base na voz de Deus. Uma das coisas que Deus me ensinou muito cedo na minha vida e no meu ministério foi não fazer coisas que Deus mandou fazer por causa de dinheiro, ou deixar de fazer coisas que Deus mandou de fazer por causa de dinheiro é uma forma de idolatria. É uma forma de idolatria. Nós devíamos nunca tomar nossas decisões com base no dinheiro. Se temos dinheiro, não temos dinheiro. E independência financeira é a possibilidade que nos é dada por Deus de não tomar decisões com base no dinheiro, mas tomarmos decisões com base na voz de Deus. A expressão alma próspera é encontrada em 3 de João, capítulo 1, versículo 2. Não é? Onde ele diz: amados, acima de tudo, desejo e faço votos por tua prosperidade, assim como é prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não é? Então, João estava dizendo que a prosperidade, não é resultado de uma alma que ela em si é próspera. Não é? Então, como é que nós podemos desenvolver a alma próspera? Em primeiro lugar, entenda o seguinte. Em primeiro lugar, entenda que a pobreza é uma maldição. A pobreza é uma maldição. O diabo interrompeu a bênção de Deus na vida de Jó. Jó era próspero. Jó tinha tudo o que ele precisava. Mas quando o diabo interveio, a prosperidade de Jó acabou. Então, isso nos diz claramente que pobreza é algo que está relacionado com as ações do diabo. Porque Jó era pobre, era rico, tinha todas as suas necessidades supridas, tinha abundância. Mas no dia em que Satanás meteu os seus dedos, ele empobreceu. Então, isso é um indicador de que a pobreza é uma semente do diabo, é maldição. E às vezes cristãos confundem a pobreza com espiritualidade, mas pobreza não tem nada a ver com espiritualidade, não é? Nós vemos na Bíblia a maior parte dos exemplos, não é? De pessoas que tiveram um relacionamento profundo com Deus, não eram necessariamente pobres, mas eram pessoas às vezes que tinham o que, não estou dizendo que ter bens materiais significa espiritualidade, mas também não ter bens materiais não quer dizer que a pessoa é espiritual, né? Então, por exemplo, não é? Ir para a Índia vai te convencer sobre a relação entre a religião, pobreza, doença e morte. Lá você vai poder ver exemplos de que uma religião que não se aproxima de Deus vai mostrar pobreza, doença e morte. Segundo, para desenvolver sua alma, não te preocupes. Mateus 6, 25 a 33 diz que os lírios do campo
eles não se embelezam, eles não se vestem, Deus é que veste a eles. Os pássaros que têm sempre alimento, apesar de nunca trabalharem nem fiarem, Deus é que alimenta eles. Então nós devemos buscar o reino de Deus, não é? Devemos buscar o reino de Deus e Deus acrescenta todas as coisas, não é? Os lírios, eles não são mais importantes que você. Você é mais importante que todas essas plantas e todos esses animais. Deus está interessado em te ver com tudo suprido. Não viva uma vida de preocupação. Preocupação é um impedimento. Preocupação é uma barreira. Nós não queremos ter a barreira da preocupação agindo em nossas vidas. Nós queremos ter a bênção de Deus funcionando na nossa vida. Então você não vai se preocupar, também porque isso é uma expressão de incredulidade. Aqui em Mateus 6, ele chama eles, diz que os gentios é que funcionam assim. As pessoas que não creem é que funcionam assim, se preocupam com as coisas. Lucas 21:34 vai dizer que o coração da pessoa, vai ser enchido, enfadado quando a pessoa estiver cheia de bebedice, tudo bem, mas também pelos cuidados da vida, as preocupações da vida. Uma pessoa preocupada na vida vai ser uma pessoa com um coração pesado. Deus não quer que você tenha coração pesado. Não precisa se preocupar, você tem um Deus, você tem um Pai que te ama. Terceiro, compreenda que Deus é provedor abundante e amoroso. Deus, nós conhecemos Jeová Jiré, Deus é provedor abundantemente. A Bíblia diz que em Salmos 35:27 se agrada na prosperidade dos seus servos, não é? Fala que o leão, em Salmos 34, fala que o leão, o filho do leão pode ter falta, mas aqueles que temem o Senhor nunca terão falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esses são versículos que mostram que Deus é provedor. Aceite isso como verdade. No meio da tua falta, no meio da tua dificuldade, aceite que a verdade é que Deus é provedor. E que tipo de provedor? Abundante. Em 2 Coríntios 9:8 diz que a graça, que Deus é capaz de fazer toda a graça abundar para ti, para que tu, tendo sempre suficiência, possa ter abundância para toda a boa obra, não é? Então, Jesus não era uma pessoa assim indigente. Ele nasceu numa manjedoura não porque ele era pobre, ou a família era pobre. Ele nasceu na manjedoura porque a hospedaria, o pequeno hotel que estava lá, ele estava cheio. Por isso que ele não teve como ter um lugar para ser nascido e foi nascido na manjedoura. Mais uma vez, a prosperidade a pobreza não tem nada a ver com a espiritualidade, não é? Jesus trabalhou até os 30 anos para que ele pudesse ser autônomo, não é? E em Lucas 8:1-3 nós vemos que haviam mulheres ricas que supriam as necessidades do Senhor Jesus. Então ele não vivia na pobreza. Quarto, não é? Precisamos dominar sobre nossas finanças, não é? O espírito de pobreza faz que você sinta que as tuas finanças estão totalmente fora do controle. O dinheiro entra e ele desaparece. Mas essa não é a vontade de Deus. Para você poder dominar as tuas finanças, compreenda o que é o dízimo e em fé traga o dízimo à casa do Senhor regularmente, não é? Então, é preciso não ter suas finanças, ter domínio sobre finanças, vai requerer com que você honre ao Senhor com os teus dízimos, para que possa ter controle. Não aconteça aquela coisa de, o dinheiro quando entra não sei para onde é que vai, ele desaparece. Essa não vai ser mais a tua história. A história de muita gente que dizima é que Deus, que dizima consistentemente pela fé e em honra a Deus, não necessariamente porque buscam alguma coisa, é que Deus sempre os ajuda financeiramente e seus recursos não desaparecem, né? Também faça o seguinte, deposite seu dinheiro na poupança e tenha posse dele por um tempo antes de transferi-lo para uma conta corrente. Quando você tem dinheiro, é sábio que você não consuma todo o dinheiro de uma vez. Primeiro, coloque ele em alguma conta
poupança, não é? Guarda o dinheiro. Depois de um tempo, aí você pode transferir para uma conta corrente. Isso vai permitir que aquele dinheiro, por uma fase, esteja no celeiro. E a Bíblia diz que Deus abençoa os celeiros, não é? Então, e não necessariamente aquilo que nós ficamos a usar toda hora. Aquilo que nós colocamos no celeiro, a bênção é sobre os nossos celeiros. Então, isso vai ajudar a termos domínio sobre finanças. O dízimo traz domínio sobre finanças, celeiros trazem domínio sobre finanças e também é necessário querer tirar preocupação com o dinheiro dos ombros e colocar ele debaixo dos pés. Não colocar o dinheiro nos nossos ombros, que ele seja um fardo. Tem que estar debaixo dos nossos pés. Nós devemos exercer a autoridade sobre o dinheiro. Número 5. Dinheiro deve ser seu amigo. Não é problema ter dinheiro, não é problema ter uma boa relação com o dinheiro, não é? O problema é ser utilizado pelo dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. É uma ferramenta para nós podermos cumprir os propósitos de Deus, para nós podermos viver da maneira como Deus gostaria que nós vivêssemos, não é? Às vezes, por exemplo, se nós quisermos dar uma educação cristã a nossos filhos, você precisa de recursos para poder permitir que teus filhos vão a uma escola cristã. Em vários lugares, as escolas, elas são seculares totalmente e lá as pessoas não fazem esforço de ajudar na doutrina cristã do teu filho. Mas se você tiver mais recursos, você vai poder colocar teus filhos num sítio onde eles vão aprender melhor. Como pastores, às vezes queremos ganhar almas em várias cidades, queremos ir pelo mundo, pregar a palavra de Deus. Agora estamos a fazer essa gravação numa cidade aqui no Brasil, chamada Juazeiro do Norte. Aqui nesta cidade eu vi que a colheita ela está pronta, vi que as pessoas estão prontas para receber o Evangelho. Então, desceu ao meu coração que seria uma boa ideia voltar para cá, fazer algum trabalho evangelístico nesse lugar. Mas eu não tenho como voltar para esse lugar sem ter recursos. Então, o dinheiro é algo que nos ajuda a cumprirmos o nosso propósito, não é? E nossas ideias, porque há quem diz, se Deus mandou, então Ele vai dar tudo o que é necessário para fazer. Nem sempre é assim. Deus manda e libera graça, mas nós temos que acessar aquela graça, temos que acessar os recursos que nós vamos precisar utilizar para fazer a obra. Imagina você pedir que um carpinteiro faça uma mesa sem nenhuma ferramenta. Ou talvez tenha uma empresa de carpintaria e você escolhe um carpinteiro e diz que você tem que fazer uma mesa, tem que fazer uma cadeira, colocar desenhos bonitos na cadeira, fazer tudo bem, sem nada, você só dá lenha a ele, dá paus deformados, não sei o que, faça o trabalho. Como é que a pessoa vai poder fazer esse trabalho se não tiver ferramentas? O dinheiro é ferramenta. O dinheiro é ferramenta e nos ajuda a cumprirmos o propósito que Deus tem para nós. Não ocupe a tua mente a pensar que se calhar o dinheiro vai te corromper, não sei o quê. Se você ama Deus, você ama Deus. Se você não ama Deus, você não ama Deus. O dinheiro não é ele que vem te corromper. O dinheiro vem mostrar o que já estava dentro de ti. Muita gente diz que pessoas ricas são orgulhosas, mas não é verdade isso. O que acontece é que essas pessoas, mesmo quando eram pobres, eram orgulhosas. O dinheiro só vem mostrar que essa pessoa é orgulhosa. Quando a pessoa é humilde e tem dinheiro, parece que é mais humilde. Mas, na verdade, mesmo quando era pobre, já era humilde. Agora que tem dinheiro, só está a mostrar melhor a sua humildade. O dinheiro magnifica aquilo que nós somos. O dinheiro não nos faz aquilo que nós não éramos. Ele nos faz parecermos aquilo que, na verdade, nós sempre fomos. Ok? Então, ele só amplia o que está no nosso coração. Nós podemos olhar para Provérbios 10, 22 para ver isso. A outra coisa é, mantenha as suas alianças ou mantenha os teus compromissos. 6, não é? Creio que seja 5. Mantenha os seus compromissos. Você tem que pagar as suas contas. Não pode sair para a rua e dar dinheiro a um menino de rua e você não está a pagar
as contas que você tem. Você não está pagando a eletricidade, não sei o quê. Você é um ladrão. Antes de se fazer de generoso, tem que cumprir com seus deveres. Tem que pagar a conta da escola, tem que pagar isto, mais aquilo que você deve fazer. Cumpra com suas responsabilidades financeiras. Isso faz parte de ter uma mente próspera. Pague dívidas. Ok? Isso ajuda a ser alguém que tem mente próspera. Não é? Então, para ajudar os pobres, uma das coisas é você não ser um deles. Se você não for pobre, vai poder ajudar alguns pobres. Cumpra os seus compromissos e você vai ser capaz de ajudar muitas crianças. 7, né? Aprenda com pessoas prósperas. Tem pessoas em tua volta que são prósperas. Tem pessoas dentro da igreja que são prósperas. Tem pessoas fora da igreja que são prósperas. E você pode aprender com eles. Pergunte como é que eles chegaram, até onde eles chegaram. Como é que pode fazer para que a pessoa vá aumentando financeiramente, não é? Vai prosperando. Eles vão trazer. Há coisas que parecem distantes, que não estão tão distantes de nós, só que nós não temos o conhecimento necessário para nos aproximarmos de tais realidades. Então as coisas não estão assim tão distantes. Só precisamos saber como é que nós podemos alcançar tais coisas. Okay? Então, aprenda com pessoas mais prósperas e você também vai prosperar. Há um dado estatístico que diz que a maior parte dos milionários que existem não herdaram os seus milhões. Eles trabalharam, multiplicaram e se tornaram milionários. Alguns estão cada vez mais se tornando multimilionários. Então, é importante entender que eu posso aprender a prosperidade através de outra pessoa. Não é? Então, neste momento, vamos também falar acerca da necessidade que temos como líderes ou como pastores de falar de dinheiro. Né? Vários estudiosos dizem que existem pelo menos 3.000 referências a dinheiro na Bíblia. Uau! Então, isso quer dizer que na Bíblia fala-se de dinheiro à vontade. Fala-se de dinheiro à vontade porque aquele pensamento que o dinheiro é corrupto é nosso pensamento. Nem temos nenhuma referência bíblica que fala disso. Então, podemos falar de dinheiro. E nós, quando temos o espírito de pobreza, ele que nos faz não gostarmos de falar de dinheiro, porque pensamos, não sei isto, mais aquilo. Mas essa é uma boa conversa e conversa piedosa, não é? Pastores não devem ter medo de falar de dinheiro, devem falar e ensinar o povo sobre dinheiro, ensinar a dizimar, a ofertar, a ajudar ao próximo com seus recursos. Isso é de Deus. Ensinar a dizimar e a dar é coisa que é necessária a ser feita pelos líderes das igrejas. É a vontade de Deus que o líder ensine suas pessoas como a usar o dinheiro e como semear, não sei, tudo mais, né? Não diga a eles que você não precisa pagar só porque tem medo, não é? Esses comportamentozinhos estranhos em torno do dinheiro não tem nada a ver com Bíblia. Diga aos seus filhos que o custo das coisas, não é nenhum problema falar dos custos das coisas, não é? Então, o próximo aspecto importante, creio que seja 8, é redefinir aquilo que é o desperdício. Então, o que é desperdício para ti? Como é que você olha para o desperdício? Então, reflita sobre as seguintes perguntas. Quando você pensa sobre... Porque há gente que pensa que, isto já é demais, isso aqui não é necessário. Não, você que pensa assim e não necessariamente a Bíblia. Algumas perguntas que nos ajudam com essa reflexão vão ser: por que é que havia ouro no jardim do Éden? Por que é que havia ouro no jardim? Não é? No paraíso, qual é a razão de haver estradas de ouro? Será que se não for de ouro, qual é a razão disso tudo? Não é? Então, isso vai nos ajudar a saber o que é desperdício aos olhos de Deus. A Bíblia fala que na presença de Deus há majestade, esplendor. Qual é a majestade? De alguma forma, majestade quer dizer exagero, coisa desnecessária, mas que é agradável ao olho.
Então, é importante entender a necessidade dessas coisas. Porque Deus fez com que os egípcios dessem ouro e prata aos israelitas enquanto eles saíam do Egito? Por que não deram caniço? Por que não deram palha? Deram ouro e prata? Porque Deus fez com que fosse assim. Outra pergunta é mais desperdício deixar ouro no chão ou usá-lo para presentear a minha esposa? Então, a palavra de Deus nos mostra que ele pode estar no chão também, né? É da vontade de Deus que só os cristãos não usem ouro? Será que Deus quer que... Não, todo mundo pode usar ouro, mas o cristão não. O cristão não pode usar ouro. Será que é isso que Deus quer? Por que Deus criou montanhas e não apenas terrenos férteis que produzem alimentos? Por que Deus faz essas coisas dessa maneira? Uma montanha é desperdício de terra. O que é um desperdício? Então, Deus às vezes faz coisas que não têm explicação, não têm aparente utilidade, mas... E são coisas que só são acessíveis através da prosperidade. Não é? São coisas que Deus criou para que nós pudéssemos desfrutar delas, para que nós pudéssemos ver a elas. Certas montanhas magníficas só podem ser observadas se nós tivermos dinheiro. Sem dinheiro não tem como observar elas, mas são a criação de Deus. Então, é de valor importante observarmos estas coisas todas. Então, querido, você precisa desfrutar da beleza e das bênçãos de Deus. Não precisa pedir desculpas porque Deus te abençoou, te prosperou. Não precisa se desculpar. Viva em paz com toda a prosperidade que Deus te deu. Beleza alimenta o espírito. Os olhos se agradam e fazem bem à alma quando eles veem boas coisas. Escute boas músicas, compre flores. Quem compra flor na pobreza? Ninguém compra flores quando está na pobreza absoluta, não é? Então, mas através da prosperidade nós podemos ter acesso a coisas como flores, não é? Nos lugares onde as pessoas são pobres, eles nem têm arroz, não têm água para beber. Eu fui para um sítio recentemente em Maputo, mas na zona de Namaacha, onde as pessoas tinham de andar 5 quilômetros para cartarem um bidão de água para poderem beber. Num sítio, perguntamos às pessoas de lá o que é que elas precisavam. Elas falaram que precisam, pelo menos, ser capazes de tomarem banho. Essa pessoa não tem como comprar flores. Essa pessoa não tem como dar presentes aos filhos quando passam de classe, ou não sei, presentes de Natal. Isso são coisas que estão distantes, não é? Mas, através da prosperidade, podemos chegar lá. E quando Deus te abençoa, desfruta. Ajuda os necessitados, mas também desfrute daquilo que Deus te deu. Penúltimo, seja realista. Não tente jogar loto, bete não sei o que, bete não sei aquilo ali, né? É preciso que nós entendamos que há um processo de prosperar com Deus. Um processo progressivo que Deus tem para que a gente prospere cada vez mais. A Bíblia diz que aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas de Deus, Hebreus 6, 12. Então, é preciso ser realista em como nós vamos prosperar. Não é de Deus. A Bíblia diz que riquezas adquiridas pela vaidade vão desaparecer. Então, você não vai adquirir esse tipo de riquezas. Vai adquirir riquezas de maneira que vai agradar a Deus, de uma maneira organizada e não de uma maneira estranha. Então, em seguinte, por último, vamos falar que é preciso compreender a visão não é? A visão do mundo bíblica. Diz que crescimento é coisa de Deus, aprendizado é coisa de Deus e avanço é coisa de Deus. Pense que Deus quer que você esteja sempre a subir e sempre a avançar. Nunca para baixo, nunca para trás, sempre para frente e sempre para cima. É assim como Deus quer que você experimente a vida. Uma vez eu vi um amigo, ele foi pedido para dirigir o Tintim moçambicano, não é? E então, e ele disse, para cima, e todo mundo levou o copo para cima. Depois disse, para frente, e todo mundo
levou o copo para frente, disse algumas coisinhas, né? E depois disse, agora, tchim-tchim. Eu fiquei confuso, por que não para trás, para a esquerda, para a direita? E ele disse que o tchim-tchim dele era assim, porque nós acreditamos que com Deus é para cima e para frente. Então, essa é a visão que Deus tem para nossas vidas. É uma cosmovisão bíblica, vai ser de crescimento, aprendizado e avanço. Deus abençoe, que tua vida seja para cima e para frente.